Olá, sejam bem-vindos à aula 6 do KBuilder. Para um melhor aprendizado, é indispensável a visualização das aulas 1 a 5 apresentadas anteriormente. Nessa aula, nós vamos aprender sobre os lançamentos dos reservatórios com os formatos cilíndrico, retangular e de concreto. Também iremos aprender sobre aquecedores de acumulação e placas solares. Continuando aqui no nosso projeto, nós vamos inserir primeiramente o aquecedor de acumulação. Neste caso aqui, a gente vai inserir um aquecedor de acumulação na horizontal. Vamos na guia lançamento, vamos acessar a rede água quente e vamos colocar o aquecedor horizontal. Vamos colocar uma peça qualquer, primeiramente, lembrando sempre de estar com todos os filtros habilitados. É bem importante essa questão que eu vou explicar para vocês agora. Coloco o aquecedor. No momento que eu coloquei esse aquecedor, observem que ele não me encontrou e ele também não recomenda que eu fique com esse aquecedor que está errado. Vou selecionar minha janela de propriedade e agora eu consigo observar por que está errado. Eu tenho um volume resultante desse aquecedor de 200 com uma potência de 2. Os valores estimados dos meus parâmetros de dimensionamentos são de 960 e de 3,35. No entanto, eu tenho uma capacidade desse meu tanque a 100%. Eu vou reduzir ele pela metade e vou colocar um consumo diário de 15%. Porque esse meu projeto ele também vai ter aquecimento não só pelo boiler, mas também vai ter aquecimento vindo do chuveiro elétrico normal. Aqui, muito bem, eu retorno na janela de propriedades, vou permanecer no térmico solar, só que eu vou desabilitar o número de entradas. Porque muitas vezes o que acontece? No mercado, a gente tem muito boiler com de meia. E geralmente os nossos projetos para dimensionamento de pressão sempre são dimensionados com 22. Mas não tem problema nenhum. Então, eu venho aqui e coloco o número de diâmetros, desabilito. Ele já me deu o correto a 800. O térmico solar 800 de alta pressão. Se eu voltar na janela de propriedade, vocês vão observar que está correto, que agora eu tenho um volume estimado e eu tenho um de 800. Vou posicionar, então um ESC para sair, e foi dimensionado o meu boiler, através dos parâmetros que eu tive de entrada no início da edificação. Agora vamos inserir o reservatório de água fria. No KBuilder eu tenho a opção de inserir reservatórios cilíndricos, reservatórios circulares, de fibra e também os modulares de concreto. Para este exemplo, a gente vai inserir esse primeiro, reservatório cilíndrico. Eu venho aqui e insiro. A única coisa que eu tenho que fazer com os filtros é desabilitar o sentido do fluxo. Por que eu tenho que desabilitar o sentido do fluxo? Por causa que o meu fluxo está de cima para baixo. Então, eu venho aqui, escolho um diâmetro qualquer, por exemplo, de 5 litros, que agora eu vou pegar e vou dimensionar. Venho também na janela de propriedades, como a gente fez para o boiler ali. Então, aqui ele está me dizendo que o meu volume útil estimado era de 4,8 e eu tenho uma peça que tem um volume efetivo de 5 metros cúbicos. Eu poderia também inserir a RTI ainda, né? Poderia colocar, fixar, no caso que eu tivesse variações de volume de reservatório. Então, está dimensionado esse nosso reservatório. A gente deixou uma folguinha de 0,2 metros cúbicos. Agora eu vou acessar o gerenciador para vocês e vou mostrar para vocês as fórmulas que a gente tem. Aqui, por exemplo, do nosso reservatório calculado com a fórmula certinho e a peça escolhida. E também eu tenho o dimensionamento do boiler, conhecido como aquecedor de passagem. Também com as fórmulas expressas, tá? Aqui tem todo com a peça escolhida bem certo. Finalizado esse sistema, eu vou mostrar para vocês um sistema com placa solar. Vou abrir um arquivo aqui, placas, e vou inserir para vocês como que funciona as placas solares no KBuilder. Acessar o pavimento cobertura aqui, hidráulico também, já está pré-lançado. Só fiz um sistema um pouco diferente daquele nosso anteriormente. Venho em lançamento, água quente, placa solar. Insiro a placa, deixo habilitado todos os filtros. Aqui eu não tenho um filtro de dimensionamento, eu sou obrigada a colocar uma peça qualquer e junto com essa peça selecionar e vir na janela de propriedades e ver qual é a peça, os resultados dessa peça.
Eu tenho a opção de colocar em linhas, como eu quiser. Por exemplo, se eu quiser colocar 4, eu posso mudar. O posicionamento das placas eu posso verificar por aqui sem problemas, tá? 1 em 1. O número de colunas é totalmente proporcional ao número de linhas. Daí aqui eu tenho os resultados. Calor dia, a área calculada foi de 1,69 e a área efetiva de 1,8. E o programa está me dizendo que uma de 100, ele me deu uma de 100, é pouca, porque deu 1,8. Eu vou colocar uma de 200 com opção de 2. Se eu quisesse mudar, eu também poderia mudar para 2 e 2 assim, para ficar mais alinhado com o projeto. Da mesma maneira que a gente tem os relatórios para o boiler e para o reservatório, a gente também tem aqui para as placas solares. Então, relatório de dimensionamento, com as fórmulas, eu tenho as placas solares já dimensionadas. Lembrando que para um correto dimensionamento das placas solares, no início da edificação, nós temos que preencher corretamente os valores de temperatura de recuperação, de tempo de recuperação e de intensidade de radiação solar. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre o dimensionamento do nosso projeto anterior que nós estávamos elaborando. Vamos dimensionar todo aquele projeto e verificar as pressões e ver os problemas, e também iremos utilizar o simulador de pressão, um novo recurso do KBuilder. Qualquer dúvida sobre a aula 6, faça um comentário no post abaixo. Agradeço a atenção e conto com a participação de todos.